Bora! Martina! Agora sim, Siri! Oi! Bom te Que ver! maravilha! Faz um tempo Igualmente, que amigo. a gente não se encontra, né? E agora com o período de isolamento que a gente não vai conseguir mesmo. Mas estamos aqui, à Pois, distância. pois é, verdade. Meus E aí? amigos, deixa eu lhe apresentar, Martina. De verdade, eu conheci a Martina numa palestra. Ela caiu de paraquedas numa Foi. palestra minha. Verdade. E de lá para cá, a gente ela fez um processo de coaching em grupo com a gente e trocamos muita informação. E eu comecei a conhecer o trabalho da Martina. Ela tem um Instagram que é muito top, que fala sobre autoconhecimento. Ela também é terapeuta holística, trabalha com constelação, não é isso, Martina? É, algumas técnicas, na verdade. Algumas, algumas técnicas, né? São várias, né? Então, antes de que eu cometa alguma gafe, eu queria que você pudesse falar um pouquinho do seu trabalho aí, para que as pessoas possam entender o que elas vão receber aqui hoje e o quanto vai valer a pena essa live nessa tarde. Ai, gente, muito obrigada aí pela oportunidade mais uma vez, né? Eu agradeço quando eu recebo esses convites e é um prazer estar aqui com você, Siri. Eu lembro que a gente já tinha falado de fazer uma live juntos há muito tempo atrás, mas acabou que não rolou. E tudo tem um tempo certo, então esse dia chegou e eu estou aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de autoconhecimento, mas antes de eu falar sobre isso e da gente começar nesse assunto, eu quero me apresentar, né, um pouquinho falando mais de detalhes de quem eu sou e como começou essa jornada do despertar consciente, que é onde eu vivo hoje a minha missão, né, o meu propósito. Em 2018 eu passei por uma transição de carreira, eu era farmacêutica, trabalhava com medicamentos, e aí eu comecei a sentir esse chamado do coração de me dedicar exclusivamente a esse projeto Despertar Consciente, que na verdade se trata de um projeto que está alinhado com essa transição, a transição planetária que a gente está vivendo no nosso mundo hoje, né? E essas reviravoltas todas que nós estamos enfrentando faz parte desse processo, né? E o Despertar Consciente, ele veio muito como uma forma de eu compartilhar conhecimentos que eu estava aprendendo nesse meu caminho de questionar o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, né? Qual é o sentido da vida, né? Porque eu comecei a entrar num vazio muito grande de, poxa, será que mesmo a gente só veio aqui para nascer, aí cresce, vai para a faculdade, se forma, depois que se forma começa a pagar boleto, e aí vai para uma balada ou outra para se divertir, e depois come, dorme, e o ciclo recomeça, vai para o trabalho de novo, e por aí vai. E eu fiz, nossa, é muito pouco, né? Será que é só isso mesmo? E quando eu comecei a me questionar, começaram a chegar influências e insights para mim, com pessoas, enfim, eu comecei a me abrir para esse mundo que hoje eu compartilho no Despertar Consciente, que é dessa expansão da consciência, de saber que o mundo é muito além do que nos ensinaram, né? Que tem muitas coisas por trás do que está estabelecido nessa sociedade, né? E esse trabalho do Despertar Consciente, através do autoconhecimento, lá em 2017, começou a me libertar de quem eu era, né? Porque eu era um ser que eu olho assim hoje, eu fiz, caramba, se hoje eu ainda tenho meus defeitos, há 3 anos atrás, corra quem puder, porque eu era uma pessoa assim, difícil de lidar, eu era gestora e eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu era muito, muito mais exigente do que eu sou hoje. Então, assim, tinha várias características na minha personalidade que o autoconhecimento me permitiu ir mudando para entender que nós não somos obrigados a morrer do jeito que a gente nasceu. Que a gente pode mudar a nossa personalidade, as nossas características, a nossa expressão, o nosso jeito de ser, com o autoconhecimento. E por isso que o tema da live é por que o autoconhecimento liberta da dor e também nos liberta dos nossos sofrimentos, né? Porque foi esse processo que de fato vem trazendo a libertação. E ele é contínuo. Né? Então, essa foi a minha história. Então, eu acabei virando terapeuta holística, né? E desde 2017 eu trabalho com terapias, Theta Healing, constelação familiar, e aí depois veio as frequências de brilho, e agora, por último, a terapia multidimensional, que são todas técnicas de terapia alternativa que já enxergam o ser humano muito além desse corpo físico aqui da matéria, né?
Então ele já engloba essa percepção do físico, do mental, do emocional e do espiritual, que nós somos um conjunto de coisas. E isso é o que proporciona a gente a ir mais fundo na nossa personalidade e na nossa história também, né? Então, essa é a minha história. Eu queria saber como é que foi para você encontrar o caminho do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele entrou na minha vida num momento muito desafiador. Eu tinha falido uma empresa de quase 5 anos, mais de 5 anos. Eu tinha terminado um relacionamento de uma forma realmente que eu não desejo para ninguém. Nem vou falar inimigo, porque graças a Deus eu acho que eu não tenho nenhum. E nunca quero ter. E eu estava passando por um momento financeiro muito abalado. E eu não sabia mais o que fazer. Só que eu tinha uma certeza que eu não queria mais viver aquilo de novo. Que eu queria sair daquele buraco, porque eu tinha certeza que Deus, quando me fez, tá? Agora vou trazer o meu mapa, tá, pessoal? Eu sou cristão, acredito em Deus, Jesus. Então, quando eu falar, eu respeito a opinião de todo mundo, mas é o meu mapa, é o meu território, na verdade. Então, Tá o tudo meu certo. território, eu tinha clareza que isso, para mim, eu não nasci para viver aquilo. Só que eu não sabia como, e eu só escutava que inteligência emocional, autoconhecimento, você precisa disso, cara, tu tem que fazer coisa diferente para poder ter resultado diferente. E aí foi quando eu comecei, e de verdade, eu costumo falar que quando você se conhece, quando você bota o pé no autoconhecimento, tem até um meme que eu vou até postar, é uma foto de um rancho siberiano, que você vai meio que com cautela, aí bota só a patinha, e aí daqui a pouco quando vê, você, poxa, o negócio é bom, aí daqui a pouco você bota a outra, quando vê, tá você nadando no autoconhecimento, É buscando isso cada vez mesmo. mais, pegando ferramenta, lendo livro, fazendo treinamentos, cursos que nos capacitam, que nos fazem ir muito mais a fundo, né? Inclusive, vou trazer aí também que o autoconhecimento tem várias vertentes que a gente pode ir. A Martina Aprofundar. foi aí para um leque bem vasto nessa parte holística. Eu já fui mais na parte racional, né? Eu sou Master Coach, eu trabalho junto com a parte de coaching, de verdade, mas por ser Master, a gente trabalha muito a parte cognitiva, do subconsciente. Sou hipnoterapeuta, né? Hipnoterapeuta clínico, trabalho com hipnose clínica, e também sou analista de perfil comportamental. Então, é a união aí de várias formações na busca aí de ajudar as pessoas e empresários e executivos a, de verdade, entender que para a gente chegar nos objetivos é preciso identificar quais são realmente o que vale a pena, quem eu sou, quais são os meus valores, para que depois o resto comece a viver em abundância. E, Né? é Então, um gancho seu, o autoconhecimento, ele permite que cada um de nós, a gente encontre o nosso caminho. Porque o caminho do Siri é do Siri, o caminho da Martina é da Martina. Ninguém tem que seguir o rastro de ninguém, né? E por muitos anos a gente foi condicionado a seguir o rastro dos nossos pais ou dos nossos familiares. Então, geralmente tinha um pai que era advogado e queria que os filhos fossem também advogados. Ou outro que nunca conseguiu ser médico, mas queria que os filhos fossem médicos para realizar um sonho dele que ele nunca conseguiu realizar. E isso a gente vê muito na nossa sociedade, né? Quando a gente vai estudar a história da nossa família. Muitas pessoas, às vezes, estão inseridas nos lugares errados porque seguiram essa tendência, né, familiar que afasta elas do caminho delas, né, e alinha elas com os desejos do pai ou da mãe. Né? E óbvio que quando eles desejam algo para a gente, também é por amor. Só que o autoconhecimento nos permite entender que quando a gente veio para esse mundo aqui, a gente estava numa competição acirrada, assim, bilhões de almas querendo vir para cá, porque aqui é uma oportunidade única de se desenvolver. E aí cada um lá submetendo o seu projetozinho de vida, olha, eu tenho isso aqui para realizar, isso daqui, eu quero fazer isso, eu quero ter tantos filhos. E aí cada pessoa submetendo seus projetos, mas foi o nosso projeto que foi aceito.
E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, quando a gente vem para o mundo, vem para a Terra, a gente tem um caminho a trilhar aqui. E se a gente não faz esse autoconhecimento para se questionar quem sou eu, de onde eu vim, o que é que eu vim fazer aqui, né? Quem eu estou nesse momento. Porque a nossa personalidade aqui, esse corpinho material que nós estamos aqui, lindo e maravilhoso, é um estado. É um estado, ele não é permanente. Ele é uma coisa efêmera. Então vai chegar um momento que isso vai acabar. Só que antes desse corpinho acabar e da nossa existência aqui acabar, a gente veio fazer algo. Então essa questão do realinhamento, né, e é por isso que está acontecendo tantas transições profissionais, né, cada vez mais tem me buscado pessoas, né, até farmacêuticos também, como eu sou, falando assim, Martina, eu quero mudar de carreira, eu quero sair da área de farmácia, eu quero ir para as terapias, eu quero contribuir mais na vida das pessoas. Né? E aí chega para mim para pedir ajuda, porque de fato se sentem às vezes perdidos ou não têm a coragem de dar esse passo, porque ainda está preso nesses outros condicionamentos. Então, até 2017, eu escutava na minha família que eu tinha que fazer concurso público, e eu estudava, e era um peso, sabe? Uma tristeza, uma coisa que para mim não preenchia, não fazia sentido, e eu ia lá porque... Enfim, estabilidade, né? A gente tem que ter estabilidade, tem que ter um salário bom e tal. E aí eu ia por esse caminho, só que não era o meu caminho, né? E quando eu fui entrando nesse processo em 2017, eu comecei a me realinhar, né? Então hoje eu estou no despertar consciente por uma escolha, né? Eu entendi que eu vim para esse mundo para fazer exatamente o que eu estou fazendo hoje. Ajudar a humanidade a entender a vida de uma maneira mais profunda. Porque é essa maneira mais profunda que traz o sentido. Porque a gente está vivendo no mundo do ter. E é por isso que esse mundo está caótico do jeito que ele está. É pautado no ter, no egoísmo, na separação, na discriminação, no julgamento. E a gente está com os valores invertidos. E quando a gente começa a buscar o ser, eu quero ser melhor para mim. Porque quando eu sou melhor para mim, eu sou melhor para o outro e eu sou melhor para o mundo. É aí que a gente começa a encontrar essa razão e essa felicidade de estar aqui. Né? Então, esse caminho, para mim, ele vem me trazendo uma paz, né? Porque a gente está vivendo nesse caos, né? Que está atingindo todas as pessoas e todos os países. Mas eu digo para você, com 100% de certeza, eu estou numa paz que é difícil até de explicar. As pessoas podem até achar que, nossa, que egoísta, não está sofrendo com a dor dos outros. Mas quem foi que falou que a gente veio aqui para sofrer? Ninguém veio aqui para sofrer. A gente não está nesse mundo para sofrer. A gente só sofre quando a gente não entende como é que a vida funciona. Porque se eu tenho uma visão macro da vida, eu paro de sofrer por não entender por que tem pessoas morrendo. Por não entender por que precisou vir um vírus para afetar mundialmente, para que a humanidade acorde. Né? Por não entender por que as pessoas morrem hoje, mas passaram por experiências de quase morte e não morreram ontem. Por que morreram hoje, mas não morreram há 10 anos atrás, quando passaram por um acidente grave que não tirou a vida delas, sabe? Então, esse conhecimento, né? E tem até um livro que eu estou lendo que ele fala assim, conhecimento é luz. E essa luz é o que você falou do subconsciente. Né? Você comentou no início da questão do consciente e do inconsciente. O consciente é o que já está iluminado, é o que eu consigo ter clareza, é o que eu consigo perceber conscientemente que existe rodando dentro de mim. Então, são os pensamentos que eu consigo captar, né? São as atitudes minhas que eu consigo perceber. Só que o inconsciente, ele está lá escondido, como se fosse uma sombra, rodando no automático, como se fosse um ratinho correndo numa caixinha, sabe? Aquele ratinho que fica lá no automático, para cima e para baixo, e não cansa. Então, isso é o nosso subconsciente. Né? E a luz que a gente coloca dentro disso é o que faz com que a gente traga mais clareza para entender não só nós mesmos, cara, por que eu tenho mania de reagir com muita firmeza quando alguém vai contra as minhas opiniões? Então é começar a se questionar quando foi que surgiu isso na minha história. Porque eu não preciso reagir porque alguém discorda de mim. Né? Então, o autoconhecimento é você se questionar por que você faz o que você faz. E isso exige muita atenção e muita presença, né?
E aí eu troco a bola agora para você, para ver se você traz mais alguma linha nesse raciocínio. Uma das técnicas que me ajudaram e me ajudam muito, Tina, é sair do campo abstrato e fazer essa pergunta que você fez e botar no papel. Eu tenho um caderninho que eu utilizo muito ele como se fosse um diário, para não para poder eu não ficar só no meu campo imaginativo. E aí me pergunto, por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui está fazendo sentido para mim? Quais os ganhos que eu vou ter com isso? E se eu não fizer isso, o que é que eu vou perder? E aí essa, o pessoal está falando que está travando muito. Para mim está perfeito aqui, está perfeito para você, Tina. Para mim também, tá perfeito. Pessoal, pode ser que seja na internet de vocês aí. E me ajuda muito me perguntar. Porque o que acontece com as pessoas que não têm um nível de autoconhecimento, vamos dizer assim, mais profundo, é porque elas não se questionam. É tudo que acontece, elas, é verdade, beleza, eu vou. Agora a gente está vendo muito isso nas fake news. Exato. Quantas vezes você compartilha coisas que você nem sabe se é verdade, né? E cada coisa, agora está falando da doença, mas já vinha antes. Então, tudo isso é um posicionamento que a gente precisa estar se fazendo toda hora, se questionando. Eu estou tendo que me controlar, agora não, já há um tempo eu tenho me controlado, porque às vezes as pessoas falam as coisas, e aí eu não concordo, e aí, com toda a técnica que eu tenho, com toda a minha inteligência emocional, às vezes eu entro no jogo da pessoa e eu começo a questionar ela para trazer consciência dela. Aí o que está acontecendo? Às vezes a pessoa fica com raiva de mim. Porque eu trago consciência para ela do que o que ela está falando ali é a verdade dela. E o que é que eu tirei como aprendizado depois de ter uma discussão séria com um amigo? Ele não me pagou para ser coach. Ele não me pagou para ser hipnoterapeuta. Ele não me pagou para ser... Então eu não preciso estar toda hora tentando ajudar quem não quer ser ajudado. Né? Então, hoje eu uso muito mais na minha vida. Para mim, eu aplico em mim. Eu vivo. Eu costumo falar que quando a gente desperta para esse autoconhecimento e você entende os valores, você começa a viver como se uma mente inabalável. As coisas acontecem, você falou aí, tipo, eu realmente eu estou ansioso porque estou com receio das coisas da parte financeira. Mas eu entendo que tudo isso é algo que já estava previsto alguns meses atrás, o Brasil não se preparou. Enfim, existem outros parâmetros que estão acontecendo que a gente está tendo que pagar um preço agora. Então, mas a minha mente ela está inabalável. Por quê? Eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero chegar, e eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Concordo que eu poderia estar dando mais um pouco, concordo, mas eu pago um preço muito caro para estar me capacitando, estar evoluindo, estar reconhecendo, tendo humildade de reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu preciso ler mais, que eu preciso perguntar a quem já chegou lá. Hoje eu estou em sociedade com o Disseu. É um cara, um gestor de uma empresa de 27 anos. Cara, eu estou pedindo a ele para ir para as reuniões que ele faz. Estou pedindo a ele para ir para ouvir ele palestrar, para ouvir ele falar sobre vendas. O cara é perito em vendas. Por quê? Eu sei muita coisa. Às vezes, eu vou na palestra, ele fala tudo que ele está falando lá, eu sei. Mas só o fato de eu estar ali ajudando um cara que eu sei que pode me ensinar várias coisas, que pode abrir várias portas. Então, isso para mim é de verdade ser humilde, porque eu poderia ser, não vou não, já vi essa palestra dele umas 10 vezes, vou nada. Mas não é isso. Porque eu não faço isso só pelo financeiro. O financeiro ele é muito importante. Porque se o financeiro não tem sorriso, não tem propósito, não tem nada. Mas é muito mais por estar contribuindo e sabendo que daquela forma eu estou crescendo e eu estou contribuindo
Então, isso tudo faz com que você se conheça mais. É de verdade ir um passo a mais. É buscar entender. E, Martina, quando começou, você falou sobre a questão dos nossos pais, né? Uhum. E aí, existem vários momentos no autoconhecimento que a gente precisa perdoar os nossos pais, né, Martina? É verdade. E uma coisa que fica muito clara para mim, que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, é o seguinte: quem você conhece que fez um curso para ser pai, para ser mãe? Quem? E a grande maioria dos nossos pais engravidaram sem planejamento, tiveram que largar a faculdade, tiveram que não puderam estudar, enfim, ou muitas vezes se sacrificou os seus próprios sonhos para poder dar o melhor para a criança, para o filho, para aquela criança que está ali, que está precisando de ir para a escola, de ir para a creche, e paga a escola cara, e muitas vezes eles fizeram tudo isso para dar o nosso melhor. E que no fundo, aquela criancinha, a nossa criança, e aquela criança lá, que a gente continua dentro da gente, que é a nossa criança interior, ela não entendia isso. Ela Exato. não sabia o que era isso. Quando o pai sai para trabalhar, eu me lembro como hoje, minha mãe trabalhava, quando ela se separou do meu pai de sangue, ela começou a trabalhar, a vender tapioca na Ceasa. Ela de barraquinha, um cestinho e cafezinho. Eu me lembro como hoje, ela saindo de casa, ela e a menina que cuidava da gente, a babá, e eu na porta de casa, assim, pendurado no portão, chorando, gritando: mamãe, fica aqui, não vai. O que é que eu, aquela criancinha que estava ali naquele momento, que eu estava achando? Minha mãe estava me abandonando. Então, tudo isso formou várias dependências. Hoje, hoje eu entendo muita coisa, mas eu era muito dependente emocional da minha mãe. E eu, antes disso, eu procurava nas mulheres, nas namoradas, a figura da minha mãe. E aí, quando as pessoas não tinham o comportamento da minha mãe, eu ficava chateado, eu achava que aquela pessoa não era para mim. E aí depois eu falei: opa, calma aí, campeão. Cara, tua mãe foi tua mãe, ela te fez tudo aquilo por isso, por isso, por isso. A, a tua namorada, a tua futura esposa, ela tem que ser a tua companheira, não é tua mãe. Mas entendendo que a gente olha muito para a mulher e lembra da mãe, não tem como. Projeta. E vice-versa, né? E nós Pronto. mulheres também com os homens, né? E tem Ah, um ponto aí, Siri, que estou vendo alguns comentários aqui no chat, inclusive minha mãe entrou, então um beijo para minha mãe. Sandra também, que é minha aluna, está aqui assistindo. Deve ter mais alguém que eu não estou vendo aí, mas enfim, quem veio lá do Despertar Consciente para cá, bem-vindos também. Trazendo um pouco pegando o gancho um pouquinho lá atrás, o processo de autoconhecimento, ele exige duas características da gente, principais que eu considero. A primeira é a humildade. Humildade de reconhecer que somos falhos, né? Humildade de reconhecer as nossas atitudes, né? E de reconhecer e conseguir pegar isso sem estar rodando no automático. Essa é a primeira. A segunda é coragem para aceitar que reconheceu essas características e buscar a solução. Porque o autoconhecimento sem coragem, ele simplesmente não existe. Tem muitas pessoas que fogem de si mesmos. E nessa quarentena, a gente está tendo a oportunidade de estar sozinhos conosco, mas tem muitos que estão no videogame, estão no celular, estão conversando com alguém no WhatsApp, porque não querem ficar sozinhos consigo mesmo. Porque tem medo de estar sozinhos consigo mesmo, né? Então, o autoconhecimento, ele também nos permite sair da solidão para ir para a solitude, que é ter prazer em estar consigo mesmo, ter prazer em estar no silêncio, sem que isso seja um monstro dentro de nós. Né? E aí, voltando ao gancho dos pais, né? Como consteladora familiar, né? Que é uma técnica que eu passei 19 meses estudando para me formar, né? Me formei agora em janeiro. A gente vê que a relação de pai e mãe, ela é a base da nossa vida, porque o pai, ele está ligado a ir para a vida. É a nossa realização profissional, é o que a gente faz, é o que a gente empreende nesse mundo, é a nossa constituição de uma família, é a gente encontrar o nosso lugar e se realizar enquanto pessoa. E a mãe, ela está muito ligada para nossas habilidades mais sensíveis de
nutrir, de cuidar do outro, de cuidar de si mesmo, de se amar, de alimentar um projeto para que ele cresça, né, de fazer com que as coisas sejam compassadamente elas aconteçam, sem ter a pressa que o masculino traz, que é a figura do pai, né? Então nós somos 50% pai e 50% mãe. Se essa relação não está equilibrada, a gente vai para a vida meio capenga, porque de fato a nossa vida anda meio capenga, porque a gente ainda não integrou esse pai e essa mãe 100% no nosso coração. E trazendo para o que você falou, né, do questão dos pais, os nossos pais, eles acordaram com a gente de nos receber aqui nesse mundo. Então eles nos deram a maior dádiva, que foi a possibilidade de vir para cá. É como se eles representassem um portal que nos liga do mundo espiritual para o mundo físico. E a gente só está aqui hoje porque eles abriram esse portal para que a gente pudesse chegar. Então, o nosso pai e a nossa mãe, eles estão em evolução assim como nós. E eles também sofreram na vida deles, assim como a gente também adquiriu alguns sofrimentos na nossa vida. Então, aquele pai que tem dificuldade de expressar sentimentos é porque ele cresceu com um pai ou com uma mãe que também tinha dificuldade de expressar sentimentos. Né? Aquele pai que ele tem uma característica de achar que amar é prover materialmente, né? E não prover em termos de cuidar, de estar junto, de ensinar, é porque ele também cresceu com um pai que fazia isso com ele. Né? Então, essa questão dos pais e das nossas mães, não é que a gente tem que culpá-los pela forma como eles nos conduziram à nossa educação. É a gente ter compreensão de que o grau de consciência de cada um fez com que eles estivessem dando o melhor. Só que, óbvio, pelo processo do subconsciente, que está lá girando no automático, a tendência é que a gente replique a forma como a gente foi criado. Então, se os nossos avós criaram os nossos pais na base da peia, como se diz, da surra, do castigo, né? Eles vão criar os filhos seguindo a mesma linha, porque eles aprenderam que é assim que se cria um filho, sabe? E aí vem a gente, olha o Tiago aí, do Mapa Astral, um beijo, meu querido. E aí vem a gente para poder trazer essa consciência, dizer assim, caramba, agora eu sou adulta. E isso é uma frase da constelação familiar, viu? Agora eu sou adulta e eu escolho fazer diferente. E aí a gente vai constituir a nossa família de uma maneira diferente da forma como a gente viveu a nossa história. Né? E é por isso que o mundo evolui. Porque as pessoas que nascem geração após geração, elas vêm para criar um mundo diferente do que já estava estabelecido. Né? Então é por isso que se fala que os adolescentes são rebeldes. Porque de fato eles vieram para criar uma nova forma de pensar e de agir. Porque se fosse para manter tudo igual, o status quo estava mantido aí desde mil e sei lá quantos, na época de Cristo. Né? Então a gente está num processo de evolução. E é por isso que é importante a gente se dar conta do nosso papel, de se modificar para que a gente consiga modificar todos à nossa volta. A física quântica e o Theta Healing, né, que são... O Theta Healing é uma técnica holística e ela é complementada pela física quântica, que é a ciência, digamos assim. E ela já traz a perspectiva de que quando a gente muda um padrão de comportamento em nós, né, que a gente se desidentifica com o nosso passado, a gente está mudando todas as gerações futuras que vão vir a partir de nós. A gente está mudando também de forma horizontal as pessoas que convivem e que já nasceram, que estão com a gente, como, por exemplo, nossos irmãos, nossos pais, eles também são beneficiados por ressonância dessa mudança que a gente faz. Então, quando a gente empreende esse movimento de se curar, né, de se libertar das dores, do sofrimento, dos traumas de infância, a gente está curando não só nós mesmos, mas a nossa família e a nossa humanidade. Nesse momento do vírus, a gente está percebendo que todos nós somos uma coisa só. Que o mundo invisível, ele afeta todos nós, independente de hierarquia, de cor de pele, de número de dígitos na conta bancária, de país onde vive, de qualquer coisa. Então, essa questão de quando eu curo ao outro, isso é uma coisa que Jung já falava no início da década de 90. E isso é real. A física quântica também fala sobre isso. E é essa a importância da gente começar a aprofundar cada vez mais. Né? Então, eu percebi que eu inverti meus valores ao ponto de o dinheiro que eu designava antes para me distrair com bebida, com festas e etc., eu comecei a investir em terapia, em curso, em livros,
E esse é o melhor momento da minha vida, porque eu estou investindo em mim mesmo. E quanto mais eu me melhoro, mais eu me torno em paz com esse mundo em que eu estou. Mais eu encontro essa paz interior. E me saio dessa perspectiva da ansiedade, da depressão, que é o que está sendo a realidade de muitas das pessoas da sociedade. Né? Porque ainda estão em um paradigma de futuro, sendo que o futuro ele é construído agora. Tanto é que no Theta Healing a gente tem a leitura do futuro. Existe um comando que a gente consegue ler o futuro. E a gente praticamente não faz esse comando porque o futuro ele muda a cada instante. Se eu mudo uma crença minha sequer, se eu deixo de acreditar em uma coisa que já está obsoleta para acreditar numa coisa que me empodera, o meu futuro já mudou. Né? Então, se a gente quer que o futuro seja melhor, em vez de se preocupar com esse futuro, vamos fazer agora o melhor que a gente pode para que amanhã nossa vida seja do jeito que a gente espera. Sabendo que a vida é incerteza. E essa realidade que o vírus está trazendo para todo mundo, de não saber se vai ter dinheiro amanhã, assim que a vida é. A gente só está sendo... a única coisa que está acontecendo é que está sendo tirado um véuzinho da ilusão de a gente achar que tem controle sobre a vida. A gente não tem controle. Não tem. Quantos de nós aqui não já planejou o dia de amanhã e aconteceu tudo diferente do que a gente planejou? Então, assim, a única coisa que esse momento pede e que o autoconhecimento nos traz é a confiança nessa sabedoria que rege todos nós, todos os planetas, todos os países, todas as pessoas. E é essa confiança de saber que tem uma sabedoria que está regendo a nossa vida é o que nos traz essa sensação de fé, porque a fé ela é independente da religião, tá? Pessoas às vezes condicionam fé a uma religião. Fé é independente de religião. Fé é você acreditar que algo vai ser melhor. Então, quando eu escuto as pessoas dizendo que, caramba, daqui a 15 dias o país vai estar numa catástrofe, isso é a visão no negativo, que nós fomos condicionados a vida inteira a focar no negativo. E não é essa visão que traz um mundo melhor. É esperar que o melhor vai acontecer sempre. Porque mesmo quando a gente perde um emprego, ou que a gente termina um relacionamento que causou muita dor pra gente, é porque vai vir coisa melhor por aí. É porque Deus reserva coisas melhores para o nosso caminho, que a gente ainda não tem compreensão por estarmos limitados no tempo e no espaço do alcance da nossa percepção. Né? Então, essa perspectiva que o autoconhecimento traz é o que me permite hoje estar passando por esse momento e estar de verdade em paz. Porque eu tenho a confiança e o entendimento de que nada, não existe acaso. Se você está entrando nessa live agora e está nos escutando, não é por acaso. Existem forças no universo que fazem com que a gente chegue onde a gente precisa chegar no momento certo. Então não tem ninguém atrasado. Caramba, ela está falando de coisas que eu não faço nem ideia que existe. Você não está atrasado por isso, você está no seu tempo. E cada um de nós tem o nosso tempo. E quando a gente pega a história de muitos empresários que hoje são bilionários, muitos deles começaram a empreender já tarde, com 40, 50, 60 anos, e hoje construíram patrimônios que afetam globalmente o nosso mundo e contribuem para esse mundo de alguma maneira. Então eles não estão atrasados, eles estão no momento deles. Tem pessoas que despertaram para o que a gente está falando desde criancinha, de 6, 7, 10 anos, 12 anos. Eu despertei aos 28, 29. E cada um tem a sua fase, tem a sua... E aí quando o Siri falou aquela questão de querer ajudar o outro, isso era uma coisa que eu sofri muito no começo, em 2017, 2018. Porque eu falava assim, caramba, velho, eu sei tudo isso, velho, isso pode mudar a vida do mundo. Isso pode mudar a vida da minha família, isso pode mudar a vida dos meus amigos, eu preciso levar isso para eles. E aí, quando eu chegava, assim, super empolgada, eu recebi um banho de água fria, assim, sabe? As pessoas não davam a mínima, achavam que eu estava ficando louca.
né? Achava que eu estava surtada. Meu, essa menina tá paranoica, só fala disso agora, né? Lavagem cerebral. Sofreu uma lavagem cerebral, né? Que é o que a sociedade tem mania de falar. Então eu comecei a entender que não é de fora para dentro. E aí eu gosto muito de falar da história do ovo e da lagarta, né? A lagarta que está lá no casulo e o ovo que está dentro, o pintinho que está dentro do ovo, eles estão passando por um processo de desenvolvimento ali dentro. Se eu quebro a casca antes, só sai gema. O pintinho morreu, perdeu a oportunidade de nascer. Mas se eu espero o tempo para aquele ovo germinar, nutrir, crescer, sai um pintinho que vai gerar mais uma vida, que vai gerar mais uma família de outros pintinhos e por aí vai. A mesma coisa é a lagarta e a borboleta. Então, é a gente, na verdade, ser a mudança que a gente deseja ver no mundo. Porque a nossa mudança é que faz com que o mundo mude e a nossa realidade em volta também mude junto. Né? Então, eu mudei meus amigos, eu mudei os lugares que eu frequentava, eu mudei as coisas que eu assistia, eu mudei meus hábitos, porque eu fui mudando por dentro e fora refletiu. Então, o autoconhecimento, ele também é isso. E agora eu vou passar a bola para a Siri puxar esse gancho aí para eu beber uma aguinha aqui. Tava tão bom, amiga, que eu chego a estar aqui. Ó, pessoal, se vocês estiverem gostando, aperte o coraçãozinho aí, velho. E dessa forma, é uma forma de vocês agora contribuírem conosco. Porque o Instagram, quando vocês comentam, quando vocês falam, vocês interagem, vocês apertam o coraçãozinho, isso é uma forma que o Instagram tem de dizer, opa, aqui está conteúdo relevante, vamos entregar para mais pessoas, vou avisar mais pessoas que eles estão online, tá? E Então aperta o compartilhar. coraçãozinho aí, ó. Aqui no aviãozinho também, manda para os amigos. Tem muita pessoa ociosa em casa agora, manda essa live para as pessoas, pedem para elas assistirem desde o começo. Porque, de fato, o conhecimento, ele liberta, gente. Existe essa frase na Bíblia. Conhecimento liberta. Essa é uma frase muito antiga que os filósofos já falavam há milênios atrás. E o conhecimento, ele é capaz de nos tirar de um ponto fixo. Porque uma coisa que eu entendi quando eu comecei a estudar física quântica é que não tem como eu entender o todo se eu estiver presa em um ponto. Se eu estou aqui olhando só para essa garrafa, e essa garrafa está na minha frente, eu estou o tempo todo olhando para ela, porque eu acredito que essa é a verdade, que essa é assim que funciona a vida, que não existe mais nada além disso, porque foi assim que eu aprendi no colégio, foi assim que meus pais me ensinaram. Eu estou perdendo de ver todos esses horizontes que estão aqui ao redor dessa garrafa. E aí eu deixo de ampliar a minha visão de mundo, porque eu estou apegada naquilo que me ensinaram há 10, 5, 20, 30, 40 anos atrás. Então, essa questão do autoconhecimento, do despertar da consciência, que é o que eu falo hoje no meu Instagram, é a gente estar disposto a todos os dias abrir mão de alguma verdade que você acreditou. E sabe, vou falar uma coisa aqui que talvez seja até um pouco, eu não sei se polêmica, mas é uma coisa que talvez muitas pessoas não vão conseguir compreender. A verdade que eu estou desapegando nesse momento, que é uma verdade que eu acreditei por 31 anos, não por 31 anos, porque eu conheci essa questão quando eu tinha 26 anos, mas é a questão de acreditar nessa questão de vidas passadas, reencarnação. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam e está tudo bem, ninguém é forçado a acreditar em nada. Mas uma das verdades que eu estou começando a desconstruir é essa necessidade da gente ter que pagar pecado, de ter que reencarnar para poder pagar pelo que a gente fez no passado. Esse momento planetário que a gente está vivendo, existe uma coisa que os indianos falam, é a questão da lei do karma. Essa lei, ela está deixando de fazer sentido para a nossa humanidade, porque a nossa consciência está tão expandida que não faz mais sentido ter que pagar pecado, ter que pagar karma, porque lá no passado eu escravizei centenas de pessoas, ou porque eu matei 500 milhões de pessoas. Isso não faz mais sentido, porque o nosso grau de consciência é que faz com que a gente tome determinadas atitudes. Então, quem está aí na rua roubando tem um grau de consciência pequeno em relação ao que existe disponível para essa pessoa. E ele rouba porque ele acha que isso é certo. Porque ele acredita que o dinheiro para ele pode vir só dessa fonte. Ele ainda não conseguiu entender que pode vir de outras formas. Então é a questão da gente ter mais empatia e menos julgamento. E uma das verdades que eu estou desconstruindo é essa necessidade de ter que reencarnar para pagar pecado.
nesse processo da vida que eu estou hoje, dos cursos que eu venho fazendo, dos livros que eu venho lendo, dos processos que eu venho vivendo na pele. Não é coisa que eu estou aqui ludibriando, imaginando, é coisa que eu estou vivendo hoje na minha vida pessoal. É entender que nós hoje temos a capacidade de expandir tanto a nossa consciência e o nosso eu divino, que é a centelha divina, que é uma partezinha de Deus que tem dentro do nosso coração. E todos nós carregamos essa centelha. Mesmo aqueles que a gente julga que não tem nada na cabeça, eles também têm uma centelha e tem um Deus ali dentro, que precisa ser despertado. Ele só está um pouco encolhido pelas opressões, pelo sofrimento que essa pessoa passou na vida dela. Porque quem toma esses caminhos, e já até pesquisas científicas que falam que homens que partem para o mundo das drogas, que partem para roubar, que se desvirtuam, digamos assim, do caminho do bem, são homens que cresceram sem pai. Porque a figura masculina para o homem é de crucial importância. Não que a mãe não seja importante, mas nós somos 50-50. Não tem como a gente ser inteiro se está faltando a outra metade dos 50. Né? E esse detalhe do que o Siri falou, de buscar a mãe dele nos relacionamentos, gente, isso acontece o tempo todo, com todos nós. E é por isso que as pessoas, elas mudam o tempo todo de parceiros, achando que vão viver uma nova história. Só que eu falo uma coisa que as pessoas, às vezes, elas não percebem. Quem é o personagem principal da história, que está sempre presente? Sou eu. É o Siri. Né? Então, nós somos a única pessoa que está sempre presente na história. Agora eu estou com o Zezinho, e Zezinho era abusivo para mim. Fazia isso, aquilo, me xingava, me tratava mal, me desrespeitava, me traía. Aí eu migrei agora para Miguelzinho. Miguelzinho pinta de novo o pão que o diabo amassou comigo também. Me xinga, não me respeita, não me dá atenção, não faz nada que eu espero que ele faça. Só que aí é que tá, não é Miguelzinho nem Zezinho que tem que fazer algo por nós. Porque só quando eu mudo é que eu consigo entrar em ressonância com as pessoas que eu desejo atrair para a minha vida. Porque tudo no universo é vibração. Então, entender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência no corpo é o que faz com que a gente passe a cultivar aquilo que importa dentro de nós. Porque cultivando dentro, a gente consegue ressoar com essa realidade fora. E é isso que a física quântica fala, de que o micro é igual ao macro. O micro é o que está dentro de mim. O macro é o jogo da vida que eu estou vivendo aqui. Então eu gosto muito de falar que no teatro da vida, quem se apresenta é só um espelho do que eu preciso trabalhar em mim. Porque se eu estou com isso trabalhada, não chega. Né? Eu vou dar um relato pessoal aqui, porque eu gosto muito de trazer essa verdade, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não me julgo melhor e nem quero passar que eu sou melhor do que os outros, porque eu estou nesse caminho. E eu gosto muito de trazer exemplos pessoais para que as pessoas saibam que todos nós vivemos dificuldades. E eu tive 2 relacionamentos abusivos, né? 2 ex-namorados que eram abusivos para mim. E eu culpava esses ex-namorados pelo que eles faziam comigo. Eu culpava porque eles me agrediam, porque eles me xingavam, porque eles não me respeitavam. E aí eu ficava sempre naquela de atribuir a culpa ao outro, de me fazer de vítima e de coitadinha. Nossa, eu sou uma coitada, e o outro aqui é o algoz, que é o demônio na minha vida. E aí eu comecei, depois de 3 anos, né, que foi quando eu acordei para a vida e para esse mundo do autoconhecimento, a entender que a agressividade que o outro expressava comigo também estava em mim. A diferença é que ele tinha uma forma de expressar essa agressividade e a minha forma era outra. Que a forma com que ele me julgava, me agredia, também estava em mim. Porque eu também agredia e julgava de outro jeito, mas também era uma agressão. Então, esse detalhe de você começar a entender e modificar esses padrões faz com que a gente comece a ressoar com pessoas que de fato são aquilo que a gente espera. Então, quando eu comecei a enxergar o que eu acreditava sobre os homens, eu vi que a sociedade
E as músicas que tocam nesse país me faziam acreditar que relacionamento é traição, que relacionamento é sofrer, que homem não presta, que homem trai, que homem mente, que homem... enfim, várias e várias crenças aí que a sociedade coloca nas músicas sobre os homens e sobre as mulheres. E isso fica armazenado no nosso subconsciente, rodando lá, ó, no automático. E eu tenho um caso real de um colega que atendeu uma moça que só atraía relacionamentos abusivos, e quando ele foi buscar com o Theta Healing onde é que estava a origem desses relacionamentos, ele encontrou várias crenças que são frases de músicas de quem? Da Marília Mendonça. Tava lá um monte de frases da Marília Mendonça que essa mulher acreditava inconscientemente. E estava rodando na vida dela. E isso, cada coisa que a gente acredita, cada palavra que a gente expressa tem um padrão de frequência vibratória. E a gente manda isso para o universo. E essa realidade vai voltar para nós. Então ela pensava inconscientemente tudo isso sobre homens, né? Porque ela escutava essas músicas. E eu já fui uma pessoa que gostei muito de sertanejo, de forró. E ainda hoje eu gosto, eu só não escuto porque eu sei que isso me faz mal, vai me programar para coisas ruins que eu não quero viver. Mas eu ainda gosto disso também. E aí eu entendi que ela se deu conta de que as músicas que ela escutava programavam a mente dela para que ela atraísse esses relacionamentos abusivos, de homens que traíam, homens que mentiam, homens que de fato não prestavam para ela. Né? Então, essa questão de você entender que mudando minhas crenças eu mudo o mundo fora, é a chave para a libertação. Eu costumo falar, Tino, que é mudar as nossas lentes, a maneira com que eu vejo as coisas. Porque cada um tem um significado. Esses dias, uma amiga nossa comentou um vídeo do Bruno, nosso que era meu sócio, que também foi seu coach. Sim. E aí eu falei para ela, amiga, isso é a maneira como você enxerga o mundo. Exato. É a maneira como você está enxergando as pessoas. É a maneira com que você viu, ouviu e sentiu que as coisas acontecem. E tudo que você olha, você já direciona para isso. É a mesma aquela história que o pessoal fala muito, traz o exemplo, né? Você vê um copo pela metade. Aí você mostra para uma pessoa, ela faz, o copo está meio vazio. Cheio. Aí a pessoa, a outra, olha, pai, o copo está meio vazio. Exatamente. É justamente isso tudo que você está falando, é exatamente isso. Eu falo, você falou agora, caiu as fichas. Caiu não, né? Lembrou aí também, era a mesma coisa. Amava o Safadão. Amava o Safadão. Eu ia treinar às 5h30 da manhã, era aqui no talo. Vida de casado é boa, só pede para de solteiro. Meu amigo, era incrível. Todas as vezes que meu relacionamento estava bom, eu chegava no ápice do relacionamento, eu dava um jeito de trair, porque eu vi a vida inteira, escutei que todo homem trai, homem é safado, homem pode tudo, mulher não pode nada. E de verdade isso aconteceu até eu tomar consciência disso tudo que você está falando aí. Então isso é muito forte. Isso é muito forte. E é uma tarefa desafiadora. Porque você passou, sei lá, eu passei a vida inteira ouvindo isso. A vida inteira. Minha mãe é machista, meu pai é machista, e tem um conceito sobre isso, que isso é verdade. E é normal, não existe homem santo. Não existe homem que não trai. Trai, Cristo estava dentro de mim. E eu não consegui enxergar ninguém que tinha esse comportamento que não fosse esse. Porque os meus amigos eram, eu atraía cada vez mais pessoas assim. E eu encontrava as pessoas, conhecia as pessoas na balada e tal. Eram só pessoas que falavam a mesma coisa. Dia de quinta-feira era o dia do Vale Night. Eu me lembro que eu ia para João Pessoa, chegava lá e encontrava metade de Recife. Os caras que tinham namorado, tudo em João Pessoa. E fazer, tá vendo? Que aquele cara que eu achava que ele era bem certinho, onde ele tá? Porque a minha lente, o meu comportamento, os meus hábitos, os filmes, os livros, as coisas que eu fazia, era tudo direcionado para isso. Então isso é muito forte. E é isso que eu falo, Siri, da questão da alimentação. Porque a gente pensa que a alimentação é só aquilo que a gente coloca dentro da nossa boca e que vai para o nosso estômago. Só que a alimentação é tudo que você coloca o seu foco e a sua atenção.
E eu estava escutando um vídeo ontem que ele falava exatamente isso, que aquilo que a gente escuta aqui, ó, tem um efeito muito mais potente no nosso subconsciente do que aquilo que a gente vê. E é por isso que aquilo que vem para os nossos ouvidos através de músicas, de filmes, ou de conversas, ou das rodas onde a gente se coloca, é o que mais nos marca. Porque, de fato, ele consegue trazer uma impressão muito mais forte para o nosso subconsciente do que se a gente apenas ver com os olhos. Né? E o alimento, o que é o alimento? O alimento são os programas que eu assisto, são os livros que eu leio, são as pessoas com quem eu converso, são, enfim, as músicas que eu escuto, as relações que eu tenho, e inclusive as pessoas que eu sigo no Instagram. Ou no Instagram, ou no Facebook, elas também estão programando a minha mente sem eu saber. Então, trazer consciência disso é o que permite a gente colocar alimentos que, de fato, sejam produtivos e que agreguem na nossa evolução. E eu mudei muito. Amiga, acabou de chegar a notificação aqui, tem 30 segundos para encerrar. Eita, simbora. Que pena, a conversa estava muito boa, a gente vai marcar outro, tá? A gente vai marcar outro para entrar, aprofundar um pouco mais, quero entender um pouco mais sobre constelação, tá? Então, pessoal, quem tá aí na live agora, tira uma foto nossa e compartilha nos stories e marca a gente aí.